Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Queridos, nós estamos de volta e antes de ler o texto bíblico, gostaria de começar fazendo uma oração. Você poderia orar comigo? Gostaria de orar comigo? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, em Teu nome nós estamos orando, porque o Teu nome é que tem poder, o Teu nome que é poderoso. Então em Teu nome estou nesta oração. Ó Pai, em nome de Jesus, o Filho amado, estou colocando a minha vida diante do Senhor e a vida de todos aqueles que estão comigo, vendo essa mensagem, ouvindo. Senhor, esteja em Fernandópolis ou esteja em qualquer outro lugar do Brasil ou desse planeta, que a sua vida seja ricamente abençoada agora, com o poder do Altíssimo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Queridos, eu queria ler na terceira carta de João. É uma cartinha. Então nem vou falar capítulo tal, porque só tem versículos. Tem 15 versículos essa cartinha. Então nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 12 da terceira carta de João. Versículo 9 diz assim: Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Agora versículo 12. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Essa carta foi dirigida a um homem muito amado, Gaio, que era pastor de uma igreja, presbítero, isso significa que era o pastor da igreja. Então, João disse para Gaio: olha, o Diótrefes é barra, hein? O Diótrefes é barra. Ele quer aparecer. Ai de mim, ou ai de alguém que, se ele imaginar que alguém está deixando ele meio de escanteio, o problema está colocado. Agora, tem o outro irmão aí, o Demétrio. Isso aí é diferente. O Demétrio, todo mundo fala bem do Demétrio. Eu dou testemunho sobre ele também. O Demétrio. Olha que diferença. Na mesma comunidade. Querido, querida, às vezes você saiu da sua igreja por causa do Diótrefes. Diótrefes. Que nome? Diótrefes. Você diz: ah, mas lá tem isso, lá tem essa pessoa, lá tem aquela, não sei o quê. Eu te pergunto, você tem ido ao culto, ao Diótrefes? É isso? Você tem ido prestar culto a um homem ruim, que quer aparecer, que sempre exige que todo mundo beije os seus pés? Aquela pessoa que quando ele não aparece ele fica nervosinho, desgostoso? Você está prestando culto a ele? Não é. Você diz que vai prestar culto a Deus, então não é o Diótrefes.
Toda igreja tem um diótrefe, ou um diótrefes. Parece que é plural, mas não é. É o nome dele, diótrefes. Toda igreja tem. A igreja de Jesus tinha um diótrefes. Oh, nome difícil. Era Judas. É um tipo de diótrefes. Era diferente, mas, afinal de contas, era um problema. Esse diótrefes era um problema. Sabe, aí eu pego para outro lado. Quem que eu quero ser? Um diótrefes ou um Demétrio? Porque você diz, mas você não pode escolher, Deus é que escolhe. Você está enganado. Você está enganado. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus e não para a glória do diabo. Portanto, Deus não fez ninguém para ser glória do Satanás, como esse diótrefes. Se ele nos criou a sua imagem e semelhança, ainda que com a queda, quando Eva e Adão pecaram, a queda destruiu o homem. Mas ainda temos um pouquinho da imagem de Deus em nós, e essa imagem de Deus em nós é restaurada quando o Espírito Santo habita em nós. Entendeu? Então nós somos sim um Demétrio, e não um diótrefes. Pelo menos é o que eu quero ser, um Demétrio. Porque o que diz o versículo 12 sobre o Demétrio? Sobre o Demétrio. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele. Todos falam bem dele. Tem gente que diz, não importa o que os outros falam. Claro que para mim importa. Para mim importa. Para mim importa muito, porque Deus disse que importa. É importante o que os outros falam. Porque os outros têm uma visão de mim muito melhor do que eu mesmo. Os outros veem uma verdade mais absoluta do que eu mesmo. Tanto, se você for para o Salmo 139, quando Davi termina o Salmo, ele diz, Senhor, eu peço que o Senhor me examine no mais recôndito do meu coração. Eu quero que o Senhor veja se ainda alguma coisa está lá dentro que está me fazendo mal, porque eu preciso ser guiado pelo caminho correto. E só o Senhor pode fazer isso. Então, esse é um Demétrio, um homem de Deus que se importava com a conversa lá fora. A conversa. O que importa sou eu e Deus. Não. E o testemunho? Aonde ele fica? Porque diz aqui, preste atenção, estou no versículo 12 ainda. Todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor, nós também testemunhamos. Você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Isso aí, João falando ao presbítero amado Gaio, um pastor. E João como presbítero, porque ele diz no versículo 1, o presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Esse Gaio cuidava da igreja. E João se coloca como presbítero, não como apóstolo, não como um grande, etc. Se colocava como presbítero, porque o presbítero no Novo Testamento é um pastor, é o pastor da igreja. A igreja de Éfeso tinha muitos presbíteros, muitos pastores, porque esses pastores cuidavam do rebanho. E Paulo ia lá para confirmar o trabalho que ele tinha fundado. Então eu queria deixar essa palavra. Existe a possibilidade de você ser um diótrefes. Que nome! Não coloca esse nome no filho não, viu? Diótrefes.
Nem estou falando porque o nome é feio, bonito, não é isso. Mas o significado, ou o que esse homem fazia, não dá. Agora, Demétrio é um nome honrado, porque todos falavam bem dele. Ele era bem aceito na comunidade, porque todos gostavam dele. Tem gente que diz, mas a gente não agrada a todo mundo, nem Jesus agradou e tal. E nessa explicação, ele viaja na maionese. Não é isso. Não é isso. Se eu sou de Deus, você não tem vergonha, você é de Deus. E quando você faz uma bobagem, uma coisa feia, você não tem vergonha? Eu já fiz coisa feia, bobagem, morri de vergonha. E depois não tinha jeito de voltar atrás. Não tinha. Então a gente precisa assumir uma postura que honra a Deus. E é o caso do Demétrio. A postura dele honrava a Deus, a própria verdade dava testemunho a respeito dele. E João diz, e eu também testemunho, e você sabe que o meu testemunho não é falso. Eu conheço o Demétrio, gente fina, gente boa. E eu conheço o Diótrefes, gente ruim. Sai de perto dele, não fique perto dele. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Já vi muito disso. Ele é perigoso. E tem uma lábia, uma conversa, e sabe negociar. Ele é perigoso. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas. Eu não quero ser. Sinceramente, eu não quero ser. Prefiro não ter uma lábia política para enganar. Prefiro. Porque ser perigoso no reino de Deus é um perigo para a própria pessoa. Porque depois ela vai prestar contas e não vai ser bom. Esse é o Diótrefes. Eu prefiro ser um Demétrio. Um Demétrio de quem todos falam bem. Eu confio nele, ele é uma pessoa confiável, ele fala que é crente, e eu acho que é mesmo, porque quando ele fala que vai pagar, ele paga, porque quando ele assume uma conta, ele vai pagar a conta. Gostei. Demétrio, firme. Ele tem palavra. Ele falou que vinha aqui em casa me pagar o que quebrou o retrovisor do meu carro. Ele veio. Entendeu? Todo mundo falava bem dele. Ao passo que às vezes alguma pessoa diz diferente. Fulano fala que vai fazer, não faz nada. Deu um serviço para ele, ele pegou dinheiro e sumiu, não veio terminar. E ainda fala que é crente. Sabe, queridos, João está escrevendo a um homem, a uma igreja. E dentro dessa igreja tinha isso. O que nós devemos fazer? Eu entendo que nós devemos fazer uma coisa. Estar em oração e dizer, Deus, eu não quero me parecer com Diótrefes. Falei certo o nome? Diótrefes. Eu não quero me parecer com Diótrefes. Porque o Diótrefes gosta muito de ser o mais importante entre eles. Não nos recebe. Ele não queria receber, sabe quem? O apóstolo João. O João que escreveu o Evangelho de João. O João que escreveu essas 3 cartinhas. E o João que escreveu o livro do Apocalipse. Não queria receber, não. É o Diótrefes. Então eu não sei se esse homem tinha inveja, se esse homem só tinha maldade. O que esse homem tinha na cabeça? Coisa boa não era que ele tinha na cabeça. Agora, o Demétrio era o contrário. E João dizia ao seu amado Gaio, Demétrio, quanto a Demétrio, todos falam bem dele. Mas quanto a Diótrefes, não é assim. Todo mundo sabe da sua tendência. Todo mundo sabe.
Isso é coisa de mundanismo. Você diz, pastor Daniel, mas a igreja tem isso? Querido, aonde não tem? Querido, aonde não tem? Por isso que nós estamos precisando de Jesus urgentemente. Não só para que nós não sejamos um diótrefes da vida, mas também para que possamos permanecer firmes e inabaláveis, ainda que no nosso caminho entre um diótrefes. Entende? Quem é que vai nos dar força, nos pegar pela mão e dizer, vamos, meu filho querido, vamos andando. Não fica olhando para esse cara aí não. Você morre, vai morrer com ele, vamos embora. E aí o Espírito Santo entra na vida da gente e dá vitória para a gente. Não é por causa dele que eu vou abandonar o reino de Deus. Não é por causa dele que eu vou abandonar uma igreja. Não. Não é por causa desse homem. E não adianta falar mal, porque ele vai ser desse jeito, ele quer ser desse jeito, e ele se julga melhor do que os outros por ele ser assim. Tem chance? Tem, porque qualquer pessoa tem chance desde que se arrependa. Ele poderá se arrepender um dia. Ele vai se arrepender amargamente por ter feito tanta gente sofrer. Então é isso, a palavra de hoje é essa. Seja um Demétrio na sua vida. As pessoas devem falar bem de você. Principalmente dentro da sua casa, principalmente seus vizinhos, os colegas de trabalho, as pessoas mais allegadas. Porque os de longe, eles não sabem nada. Esses. E dentro de casa, se o marido está falando alguma coisa para a esposa, ele tem razão. Se a esposa está falando alguma coisa para o marido, ela tem razão. Então é preciso ser humilde e dizer, vou mudar. Eu não quero ser um diótrefes da vida. Quero ser um Demétrio, que todo mundo fale bem de mim. Até meus filhos, até minha esposa, ou até meu marido, ou até minha vizinha ou meu vizinho. Eles vão ter que reconhecer. Eu quero terminar dizendo que muitas vezes quem mora na casa de baixo, o lixo para ali. A casa de cima varre, joga água e deixa o lixo parado na frente da porta de baixo. É duro, hein? É duro, não? É uma coisa boa, mas é duro, não é? Então, nessa hora você vai ser um diótrefes ou um Demétrio? O que o seu vizinho vai falar? Nisso também eu preciso ser um Demétrio da vida. O meu vizinho, ou a sua vizinha, né, entre as mulheres, mas o que ela vai falar de você? Não é para brigar, mas você vai para o quarto de guerra e vai para a oração, e Deus vai derramar sobre você toda a sabedoria que vem do alto, com certeza. Ora comigo. Quero fazer essa oração, Deus, porque nós às vezes temos a tendência de ser não um Demétrio, o Diótrefos, esse sujeito que queria ter primazia, queria que todo mundo olhasse para ele, mas ele não respeitava ninguém. Mas o Demétrio, um homem temente a Deus, que todos viam nele um homem parecido com Jesus. É isso que nós queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e que esses dois nomes, Diótrefes, falei até errado o nome dele já, né? Que nome difícil. Diótrefes e Demétrio, nós possamos lembrar deles na hora que vamos enfrentar nossos problemas. Fique na paz. Até o próximo programa, se Deus permitir. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está.
tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha